Bom, gente, agora eu vou explicar a aplicação para vocês, né? Então, nessa aplicação que eu mandei, só tem a página, né, para cadastrar o usuário, né? Então, isso foi feito no modelo MVC, né? Que é o quê? Que é a separação do view, do controle do banco de dados, né? Então, nós temos aqui a página de controle, que é o servlet. Nós temos os dados da aplicação, que está na pasta bins. Nós temos a, os métodos de recuperação, insert, na pasta da O, né? E aqui está a interface, né, do usuário. Então, gente, eu vou explicar o modelo MVC e depois a gente vai fazer uma tour de como a informação ela caminha, né? Essa página que vocês estão vendo aqui é do XML, que é importantíssimo para a configuração, né, e funcionamento aqui do Servlet Login. Então, já vou falar isso aqui para vocês. Né? Então, primeiro a gente vai lá na pasta usuário, né? Está aqui, né, os dados do usuário, né? Validade de senha, código usuário, login, CPF, CNJ, CPF, CNPJ, tem que trocar aqui, que está aqui, CGS, né? Então, deixa eu até fazer isso aqui já, né? Então, aqui, CPF, CPF, CNPJ, né? Aí, deixa eu apagar aqui os getters, setters, fazer outro aqui, né? Vem com o botão direito, inserir código, getter e setter, seleciona tudo, gerar, pronto, CPF, CNPJ. Bom, então a gente vai fazendo algumas coisas e vai corrigindo, né, isso aqui no resto da aplicação. Então está aqui os dados da aplicação. Né? Esses dados da aplicação aqui, né, eles serão usados pelo meu modelo DAO, né, pelo meu modelo DAO, daqui do MySQL usuário. Certo? Bom, mas antes disso, nós temos que implementar a interface desse usuário DAO. Então está aqui, Model DAO, interface. Então vamos lá na interface. Quais são os dados que têm que ser acessados, né, do usuário? Né, datasets, objects. Então clicando aqui, olha só, vou lá, né, Backpage, né, Model DAO Interface, né, Java Utilist, né, quando a gente for listar os dados, né, ele vai pegar os dados da onde? Lá do bins do usuário. Então nós vamos fazer aqui agora o que? A verificação do usuário e fazer o login do usuário. São só esses dois métodos. Depois nós vamos colocando mais, né, e eu vou mostrar para vocês lá a aplicação maior funcionando. Bom, então isso aqui nós temos que implementar aonde? No MySQL usuário da O. Então clicando aqui em cima, né? Bom, aqui eu tenho a minha conexão com o banco de dados, né? Então tem que ter aqui meu Java SQL Connection, preparate statement, result set, SQL exceptions, lists e array lists, né? Além do model bins usuário e da interface. Bom, então eu tenho que pegar a minha conexão, né? Então lá, MySQL usuário, implementa o usuário da O, né? Conexão connection, né? MySQL usuário da O, né? É o meu método, né? Que vai fazer a conexão com a minha fábrica de conexões aqui, que já dou uma explicada, né? Bom, então aqui eu vou ter que aplicar os métodos. O método verificação, né? Então o método de verificação era o que nós tínhamos anteriormente. Eu deixei aqui porque depois eu vou fazer o método verificação da condição de master ou não, né? Então o que esse método de verificação faz? Faz lá um select, né? Faz lá um select e depois vai fazer a comparação. Aqui ele está procurando, né, o elemento antes do primeiro, que era a verificação anterior que a gente está fazendo. Nessa aplicação a gente não está usando verificação a princípio.
Bom, aí vai para fazer login. Entra com os dados do usuário, né? O usuário, se for null, dá uma section aqui, né? Nós temos aqui o SQL, né? Select login para um usuário, onde login, senha, tal, né? Como vocês viram lá, funcionaram. Peguei essa SQL, coloquei no prepared statement. Por que tem que ser prepared statement? Porque aqui eu tenho as interrogações que mudam de valor, né? Por isso que tem que ser aí dentro do prepared statement. Aí ele pega esses dados aqui, né? Os dados que vieram lá da aplicação, né? E setam aqui set string, né? Set string aqui no meu objeto P, né? Dado pela conexão, né? Executa carry e eu tenho o resultado dessa carry no objeto R. Belezinha? Bom, a partir daí, né, fiz aqui o meu interface da O, meu usuário da O, né? Esses são os dados disponíveis, né? E isso é o que a minha aplicação vai puxar, né, dos meus dados disponíveis lá no banco de dados, né? Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Para terminar, vamos falar da fábrica de conexões, né? A conexão com o banco de dados pode fazer de um monte de maneira, de um monte de modos, mas seguindo os padrões, né, para nos dar liberdade, etc., a melhor maneira de fazer é desse modo aqui. Então, olha só, definir uma classe, né, foi definindo uma classe. Aqui eu tenho o quê? O meu driver, que é o MySQL, né? Aqui eu tenho minha conexão, localhost, na porta 33306, né, API. Bom, aqui eu entro, né, o name, né, string driver, né, que é o nome da minha conexão, é o nome do meu driver, né? E aqui eu faço a conexão, entrando com o valor da conexão e a raiz e a senha do usuário do banco de dados. Bom, aí nós temos aqui o método close. Close vai fazer o quê? Ele vai fechar a conexão, ele vai fechar o objeto STMT, né, que tem que ser declarado para a gente pegar os dados, né, e o result set também. Então ele vai fazer o quê? Se RS for nulo, né, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui o RS, né, que é o result set aqui, que é o conjunto de dados do banco de dados, vai fechar, vai fazer a mesma coisa para o STMT e a mesma coisa para o objeto ponto, né, ele fecha aqui. Aí ele fez o quê? Temos aí mais alguns métodos, né, para serem aplicados direto. Close connection, né? Ele vai fechar o quê? É um método para fechar só a conexão. Close connection statement, conexão e um statement declarado. Close connection, né? Aí tem lá a conexão, o statement e o result set. E por último, nós temos o quê? Né? A declaração do nosso usuário da O. Né? A gente vai pegar esse usuário da O via o quê? Get usuário da O. Né? E vai retornar o quê? MySQL, usuário da O, que é o objeto, né, desse bicho aqui. Estou, né? Pegando o objeto desse bicho aqui para lançar aonde? Para lançar lá no meu serverlet login.